noite. Agradeço a Marildo pela linda mensagem musical, ao grupo de cânticos. Nós sabemos que todo louvor é rendido ao Criador do Universo, mas nós também nos deleitamos com as músicas e com a mensagem aqui propagada. Agradeço também aos líderes locais pela oportunidade de, nessa noite de domingo, estar aqui com vocês. E temos um tema específico: uma mulher de oração. Ou poderíamos dizer também, uma mulher bela aos olhos de Deus. Uma mulher que honrou a sua vida como cristã e que nós podemos aplicá-la para a nossa vida. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. 2 de Reis 4, de 1 a 7. Semana passada eu estava numa igreja central de Varza Grande e um pregador de fora que estava naquele momento pregando, e ele disse que gostava de ouvir o barulho das folhas. E ele falou algumas vezes, e quando ele estava pregando, o garotinho que estava à frente, sistematicamente ele ficava virando as folhas de um lado para o outro. O pastor entendeu por ser uma criança e ele disse: é isso que eu gosto de ouvir. As crianças são puras, não é mesmo? Uma vez mais, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde, Pai. Obrigado por permitir que nesta noite de domingo pudéssemos estar aqui no Teu santo templo e juntos louvarmos e engrandecer o Teu santo nome. Neste momento, Tua palavra está aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos entendê-la, compreendê-la, para que nós possamos aplicá-la para a nossa vida como cristão. Sabemos que o Senhor é o Rei do Universo. Por isso, Pai, use-me nesse momento para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Uma mulher de oração. Eu fico olhando às vezes aqui o Marildo cantando, dentre outras pessoas tantas, que da época que a gente era mais jovem, né, Marildo? Cheguei aqui em Rondônia em 97, tantas pessoas que já passaram por este púlpito, pregando, cantando, adorando, e alguns já não estão mais entre a gente, mas a gente segue firme, lutando. Nós temos uma esperança, assim como essa mulher, que vamos ler agora, a esperança que essa mulher teve, um dia que poderia encontrar alguém que ela perdeu. 2 de Reis 4, de 1 a 7, começa assim: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer por ti? Diz-me, que é que tens em tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija com azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, disse ele, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as velas vazias, e põe à parte as que estiverem cheias. Versículo 5: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheio que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazer-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite se cessou. E o versículo 7: então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Quando nós lemos esses 7 versículos, o texto e o contexto em si, nós entendemos o recado, nós entendemos a mensagem, nós entendemos que uma mulher de oração, buscou um homem das quais ela acreditava piamente que esse homem era um homem idôneo, um homem que tinha princípios e valores. E quando ela vai até o homem de Deus,
que a Bíblia narra a história, ela começa dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes, disse ela, que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos. Ela está dizendo: eu estava na minha casa com os meus 2 filhos pequenos. De repente eu escuto que alguém bate na porta da minha casa. Quando eu abro a porta, me deparo com alguns homens. Eram agiotas, queriam levar os meus 2 filhos a serem escravos. Meu marido contraiu uma dívida e eu não tenho condições de pagar. Talvez ela tenha conversado com aqueles credores, pedido um tempo mais. Ela precisava de um momento para pensar, tomar decisões, procurar pessoas das quais eram qualificadas, preparadas, para que ela pudesse falar. Queriam levar os 2 filhos dela para serem escravos. Esse período aconteceu aproximadamente no ano 850 antes de Jesus. Jorão era o rei de Israel, as quais reinou por 12 anos uma nação. Josafá era o rei de Judá, e durante 25 anos Josafá reinou essa nação. E quando nós lemos o contexto ali, nós entendemos que era estudante da escola de profeta. Era o profeta Eliseu que encabeçava aquela escola. E no passado, o profeta Eliseu foi estudante da escola de profeta, das quais o profeta Elias era seu professor. Havia feito um sucessor. E agora o profeta estava fazendo outros sucessores, outros profetas, outros pastores. Mas quando nós lemos o texto também, nós entendemos que homens de Deus cometem erros, mulheres de Deus também cometem erros. E por que é que nós cometemos erros? A Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 nos diz que não existe um justo sequer. Fomos concebidos no pecado. E era um homem de Deus, estava se preparando para ser um profeta. Mas quais seria o motivo então que levaram este homem a contrair essa dívida? Possivelmente o motivo da família estar endividada. Na época em que Jesus viveu aqui na terra, um homem chamado Flávio José, um grande historiador, narrou muitas coisas, escreveu muitas coisas, e ele diz que possivelmente esse homem era Obadias, citado em 1 de Reis 18, versículo 4, que diz: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Nós sabemos da história do povo de Israel, nós conhecemos a história dos reis de Israel, mas também nós conhecemos a história de um rei. E Ellen White diz que não houve antes e nem haverá depois, até a volta de Jesus, humanamente falando, um homem inteligente como Salomão. E qual foi o erro do rei Salomão? Neemias 13, 26, casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E o rei Acabe casou com Jezabel, e com ela, com seus princípios, com os valores que ela tinha, trouxe consigo todos os deuses pagãos, para dentro, para o coração do povo judeu, do povo de Israel. E quem mandava naquele período não era o rei Acabe, era Jezabel, sua mulher. E ela caçava os profetas de Deus como se fossem animais e os matava. Então aqui está dizendo, em 1 de Reis 18:4, que Obadias tomou 100 profetas para si, e de 50 a 50 escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Porque se eles saíssem das covas ou das cavernas, e os soldados do povo de Deus, infelizmente daquela época, se encontrassem, os matariam. Por isso, possivelmente ele contraiu essa dívida. No Antigo Oriente, as viúvas por si mesmas já eram vulneráveis à pobreza, não tinha muitas coisas. A viúva de um profeta ficava ainda mais exposta a passar dificuldades, pois os profetas viviam na provisão diária de Deus.
E essa mulher, a viúva, ela vai até um homem de Deus. E quando nós estudamos, nós entendemos que era um homem poderoso e ele não tinha nada. Mas ele disse: vai, fecha a porta sobre si, sobre os seus filhos. Ele disse: vai. E quando ela está saindo, ele diz: eis, vasilha emprestadas, e não poucas, muitas vasilhas. Era uma mulher que cria poderosamente em Deus. Era uma das mulheres, assim como diz João 20, 22, quando Jesus disse àquelas pessoas, e soprando Jesus sobre eles, disse: recebeis o Espírito de Deus. Era uma mulher que era guiada pelo Espírito de Deus. Era a mulher que se tornaria uma família pastoral. Agora ela estava em desespero. Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher, e chegou-se ao profeta de Deus clamando por socorro. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer por ti? O que você está precisando neste momento? Às vezes nós estamos passando por dificuldades, às vezes nós pensamos não encontrar saída, às vezes nós desistimos fáceis. Há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, eu fiz uma viagem de Cuiabá a Santa Catarina de moto. Meus filhos normalmente não escutam a mãe, e a gente vai ficando mais velho, continuando ouvindo, né? E a minha mãe está aqui nesse momento e ela sabe. Eu troquei de moto, quis ir para Santa Catarina de moto, estava muito frio. Eu disse: não, mãe, eu vou me preparar, me agasalhar bem, e fui. Cheguei no Paraná, nem Santa Catarina não havia chegado ainda. Fui para um hotel, fiquei 3 dias no hotel, muito bom. No domingo à tarde fui para uma UPA. Resumindo a história, acabei emagrecendo 13 quilos. Estava na casa de uma família em Santa Catarina, em Florianópolis. O Pedro hoje estuda medicina, mas ele estudou teologia comigo em Costa Rica e na Espanha. Uma família que tive o privilégio de rodar por alguns países da Europa, todos os países da América Central, estivemos inclusive na África. Ele foi me buscar de Florianópolis em Castro, a região que eu me criei, 500 quilômetros de carro, colocou minha moto em cima. Depois de um tempo voltei para Cuiabá. Precisava de comer, me alimentar, porque se eu ficasse muito frágil ou a imunidade baixa, poderia contrair facilmente o vírus do Covid-19. Comecei a comer, me alimentar, acabei pegando o peso normal e fui mais que isso. Então, um mês atrás decidi voltar para a academia, que estava engordando demais, precisava de fazer exercício, eu não queria fazer por conta do meu joelho. Eu comecei a fazer exercício e em 2 semanas tive um problema sério no meu joelho. Fiquei uma semana um pouco fora da academia. A minha irmã Aline, alguns aqui conhecem, que mora fora do Brasil, ela chegou, então eu vim trazer para a Rua de Moura. E vim dirigindo de carro, meu carro é automático, então forcei demais o joelho. E ontem à tarde nós fomos aí numa rua em frente ao supermercado Ligue, estava eu e minha mãe, entramos na frente ali e falei: opa, vamos ser atendidos lá, eu estou com um problema sério no meu joelho, está muito inchado, água no joelho, precisava de fazer uma punção. E quando eu entrei, falei: opa, vai ser rápido. De repente a minha mãe foi andando por lá, assim, olhou no corredor, estava super lotado. Eu falei: nossa, vai demorar demais. Mas o que eu quero dizer para vocês, que nesse tempo que nós ficamos ali, foi mais de 1 hora, chegou muitas pessoas doentes, acidentadas, e 2 delas tentaram tirar a própria vida. Uma jovem casada, 17 anos de idade, o marido havia saído para o trabalho e ela brigando com a mãe, segundo os funcionários da UPA, ela tomou um copo daquele descartável de veneno chamado tocha, algo assim. E à tarde, uma outra senhora, carregada por um homem e a filha desesperada ao lado, ela trabalha em um dos hospitais aqui de Rio de Moura, São José, se não me engano, tomou vários remédios controlados ao mesmo tempo. Enfim, as pessoas estão desesperadas. Algumas estão tentando tirar a vida. Cada um está tendo fardo demais sobre os seus ombros. E Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não sei qual o momento que você está passando na sua vida. Essa mulher estava enfrentando dificuldades.
acabara de perder o jovem esposo que havia dedicado a vida para Deus, 2 filhos pequenos, e agora alguém queria levá-los como escravos. Então entra, disse ele, fecha a porta sobre si, sobre os seus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiverem cheias. Foi isso que ele fez naquele momento. Foi isso que ela fez naquele momento junto com os filhos. Que situação difícil ela estava enfrentando. Mas a Bíblia destaca que naquele período o azeite tinha algumas utilidades. E azeite naquele período era pouquíssimas as pessoas, eram raras as pessoas que poderiam ter o azeite como alimento para o pão, o bolo e etc. Na área religiosa era o combustível que permitia as lâmpadas a manter-se acesas. Como remédio, um doente poderia ser ungido, uma unção, então eram poucas pessoas que tinham. Como produto de beleza, cosméticos, em geral, algumas mulheres, somente algumas que poderiam ter. O uso comercial ter azeite em abundância era considerado sinal de prosperidade. E assim, aquelas pessoas viviam, e aquela mulher naquele momento, então, ela tinha um pouquinho de azeite. E o texto nos conta a história de uma mulher, e essa mulher sim recorre ao homem de Deus, e ela relembra que o marido acabara de falecer, ele era discípulo, seria um futuro pastor. E naquele período, por direito legal, o credor ou o agiota hoje queria levar os filhos para serem vendidos como escravos, para que a dívida fosse quitada. Naquele momento, a situação daquela jovem mãe era desesperadora. Desesperadora porque o marido acabara de falecer. Ela havia educado, estava educando os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho em que ela deve seguir, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas o que podemos aprender então com essa viúva? Que no final do relato ele disse: vende o que tem, pague a dívida. E o profeta disse, o profeta repetiu: viverei do resto. Então nós podemos dizer que além de uma mulher de oração, ela se tornou uma empreendedora, Maria. E quando ela vai até o profeta de Deus, ele pergunta: o que você tem em casa? Nada, disse ela, apenas um pouquinho de azeite. E ela estava diante de um homem poderoso, e a Bíblia nos diz, Romanos 1,16: se você, eu, você, qualquer um de nós, se nós quisermos tornar pessoas poderosas, basta lermos os Evangelhos de Deus. Romanos 1,16. Todos nós conhecemos a história. Pedro e João estavam adentrando uma das portas de Jerusalém, a porta formosa. Cada porta da entrada da cidade de Jerusalém tinha uma função, e eles estavam adentrando uma das portas, quando de repente um homem pede uma esmola. Eu imagino então que aquele homem, ele levanta a mão olhando para baixo, porque no relato bíblico diz que Pedro falou assim: olhe para nós. E aquele homem envergonhado, 40 anos, a Bíblia menciona, ele não poderia andar, correr, jogar no futebol, fazer qualquer coisa como qualquer ser humano normal faz. Então Pedro e João dizem: olhe para nós. Naquele momento, aquele homem olhou para Pedro e para João. Pedro pegou na mão dele e disse: filho, ouro e prata nós não temos, dinheiro, real, dólar, euro, nós não temos, mas uma coisa nós temos, e isso nós podemos te dar. Então ele, pegando na mão daquele homem, ele disse: levanta e anda. Vocês estão entendendo? Homens de Deus, homens que Deus soprou o Espírito sobre eles, e assim como cada um de nós, ele diz: recebem o Espírito de Deus. João 20, versículo 22. Aquele homem da porta
Formosa foi curada fisicamente, mas também foi curada espiritualmente. Então, o que você tem em casa? Nada. Então, não temos mais nenhuma vasilha. Naquele momento, ela vai até o profeta e agora diz: não tinha nada antes, e agora ela está dizendo: nós não temos mais nenhuma vasilha. A Bíblia menciona que o azeite se secou. Então nós podemos aplicar para nossas vidas esses versículos, e uma delas, nós entendemos que nós não somos perfeitos, homens que temem a Deus, mulheres que temem a Deus, cometem erros. Na época havia uma lei ou um código chamado Hammurabi. Quem foi que criou esse código? Aproximadamente no ano 1700 antes de Jesus, o rei, por sobrenome Hammurabi, que foi o criador, o responsável a decretar esse código. A mulher sábia se aconselha com qualquer um? Claro que não. Ela procura a pessoa idônea. Homens de Deus não se aconselham com qualquer um. Hoje você entra nas redes sociais, tem jovens 13, 14 anos dando conselhos amorosos, e pasmem vocês, são muitas as pessoas que buscam conselhos. O profeta a orienta: peça muitas vasilhas na rua da sua casa, na quadra da sua casa, no bairro, na sua cidade. Era uma mulher de Deus, então ela não teve problema algum em ir em todos os vizinhos. Alguns momentos das nossas vidas, às vezes pensamos ser melhor que os outros, às vezes dentro da igreja cumprimentamos lá na rua, nós fazemos de conta que não conhecemos as pessoas que são membros da igreja. Existem igrejas que pessoas frequentam a mesma igreja há muitos anos e nunca se falaram entre si. Então, o profeta peça muitas vasilhas. Mas por que o profeta então pediu que ela entrasse e fechasse a porta sobre ela e sobre os filhos? Porque Jesus diz para que fechamos a porta quando entramos na nossa casa, ou quando nós vamos para um quarto especial. Existe um momento nas nossas vidas que somente nós, ou a mulher sozinha, ou o homem, ele e Deus em silêncio, procurar a Deus. Vocês conhecem a história de Abraão. Abraão já tinha um filho de 12 anos de idade, e ele teve um sonho, e Deus disse: Abraão, você terá que oferecer o seu filho em sacrifício. Abraão entrou em desespero. Ele tinha 100 anos de idade, e a sua esposa tinha 90 quando nasceu Isaac. E agora em sonho Deus disse: Abraão, você tem que oferecer o seu filho em sacrifício. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias pensativos, e sua esposa Sara, ela ficou observando. Ela sabia que algo estava diferente, e talvez Abraão não tivesse contado a ela por alguns motivos. Talvez por ser mãe. Ela era estéril, o primeiro filho, 90 anos de idade, agora teria que sacrificar o próprio filho. Talvez se Abraão falasse com ela e Satanás ouvisse, porque ele não tem poder sobre o nosso pensamento, e quando ele fosse falar: olha, Deus disse que nós temos que sacrificar o nosso filho, Satanás, que é o acusador, ele diria: que Deus é esse então que coloca nos 10 mandamentos que não devem matar, e agora está pedindo que você mate seu filho? Então existem momentos em nossas vidas que nós precisamos de silêncio, somente nós e mais ninguém falar com Deus. Por isso, fechar a porta é um sinônimo de isolamento, mas também de proteção. O que vai acontecer ali dentro da sua casa, ou dentro de um quarto de um casal, diz respeito somente àquele casal e mais ninguém. Nós estamos observando que hoje em dia nas redes sociais também muitos casais estão expondo suas intimidades. O profeta sabe que a hora, que aquele momento é sagrado, o momento em que Deus irá se revelar, isso requer atenção e requer também reverência. Ela acreditava em Deus, ela esperava algo do profeta, mas a Bíblia menciona que o que Deus fez com aquela mulher de oração foi muito, muito mais além do que ela pensava, do
isso que aconteceu. Me lembro que quando eu voltei para a igreja, depois de alguns anos fora da igreja, eu escrevi um livro e já publiquei. Já estou quase publicando o segundo. E nem fiz o lançamento do primeiro ainda. Tem o título do Arado de 2 para as universidades. Me lembro quando eu trabalhava com louvor com políticos, eu sempre gostei de falar. Mas quem me conhece sabe que nunca cantei na frente da igreja, porque eu era tímido, eu tinha vergonha. Enfim, quando voltei para a igreja, e no meu livro eu cito também as 7 vezes que Deus me livrou da morte, decidi me rebatizar. Foi lá em cima, no ginásio de esporte. Na época, quem era o pastor que estava fazendo a semana de oração? O saudoso pastor Altor Vando. Lembra? A Marilda se batizou comigo no mesmo dia. Eita, Marilda, que bênção aquele dia, né? A Marilda hoje cantando e eu hoje pregando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a partir daquele momento que eu voltei para a igreja, decidi estudar teologia. Desde então minha vida não parou mais. Até hoje, continuo estudando. Continuo pregando. Não sou um pastor distrital por conta da idade, mas eu já me acostumei com isso. E isso por quê? Porque quando criança, lá no sul, meus pais me enviaram para um colégio interno, lá no IACS, no Rio Grande do Sul. Depois me enviaram para o NASP, Engenheiro Coelho, para estudar teologia. Eu queria fazer tudo na vida, menos estudar. O fato é que não teve como escapar. Lembra da história de Jonas? Jesus disse: você tem que ir para Nínive. Mas ele não quis ir, foi para Tarsis. E da onde ele estava até Tarsis dava aproximadamente 900 quilômetros. No final da história, ele rodou quase 4.000 quilômetros, teve que ouvir a voz de Deus. A multiplicação depende de uma matriz geradora, de uma oferta. O milagre nunca parte do zero. Ele demanda de humanidade, de um pão, de um peixe, ou até mesmo, neste caso, de um frasco com um pouquinho de azeite. A unidade que gera o milagre sempre que origina em nós. Sempre começa em nós e não em Deus. A mulher vulnerável, ela tinha um frasco de azeite. O milagre fica ao alcance, ou fica limitado ao alcance de nossa fé, o que pode ser medido por números de vasilhas, e nós estamos dispostos a coletar. Mais vasilhas, mais milagres. Menos vasilhas, menos milagres. Terminas o recipiente, o milagre se cessa. A pergunta é: quantas vasilhas? Se você estivesse no caso dessa viúva, você teria pedido 5, 10, 20, 40? Pedir emprestado dá trabalho. Você precisa percorrer toda a vizinhança. E talvez você não acreditaria como ela acreditou. E sexta e última lição: seja empreendedor. Disse: venda o azeite, pague a dívida, e o restante, ele disse, vivereis do resto, você e seus filhos. Mas ainda havia algo a se fazer. Mal sabia ela que se tornaria uma comerciante. O milagre nos tira do trivial, do banal, do comum, do corriqueiro. Ele nos tira do simples e nos empurra para algo novo. A viúva não era uma vendedora, mas mal sabia ela que se tornaria uma empreendedora. Sua ação obediente salvou os seus filhos de serem vendidos como escravos. Perderam o esposo e agora quase perderam o filho numa tragédia. Enquanto o irmão prepara o hino final, diante do clamor daquela viúva, Eliseu ficou sensibilizado e não hesitou em atendê-la. Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora e interveio na sua causa. E Deus está disposto a intervir em cada situação. Eu disse agora há pouco de homens poderosos que adentravam as portas de Jerusalém, uma delas, a Porta Formosa. Mas nós sabemos também que esses homens foram assassinados. 11 dos 12 apóstolos de Jesus foram assassinados, mas eram homens poderosos. Há grande suprimento para toda a necessidade, e em todos os momentos, quando Deus intervém. Para Deus operar um milagre não faz nenhuma diferença. Nós precisamos colocar a nossa vida em dia. Eu fico imaginando uma volta de Jesus. Isso aconteceu no Velho Testamento.
ao toque da 7ª trombeta, e foi exatamente nesse lugar que eu estou aqui agora, final de dezembro de 2017, que meu pai estava em caixão. Mas não falo só pelo meu pai. Quantas pessoas que já passaram por esta igreja, que hoje já descansaram, se nós pudéssemos escrever o nome deles todos, estampar aqui nesta parede, seria muitas pessoas. Talvez alguns já se foram há muito tempo, alguns se foram aí da pandemia para cá. Esses rostos das quais nós jamais veremos, só poderemos revê-los na volta de Jesus, assim como meu pai, quando ele estava aqui, naquele momento eu disse: neste momento encerra a missão do anjo da guarda do meu pai. Eu ainda acredito que até quando nós fomos enterrados no cemitério, o anjo o acompanhou, assim como nós estamos agora. Cada um de nós que estamos aqui, nós sabemos que tem um anjo. É um anjo poderoso demais. Se você me perguntar qual é o poder de um anjo, eu não poderia afirmá-la com exatidão, mas uma coisa eu digo: não sei se é o anjo mais fraco, se é o anjo médio ou se é o anjo mais poderoso. Mas 2 Reis capítulo 19 nos fala que em uma noite, um anjo de Deus destruiu 185.000 soldados assírios. Amém? Esses são os anjos que nós temos ao nosso redor. E esses que eu falei que talvez nós poderíamos colocar aqui, talvez se pudéssemos acrescentar na galeria de heróis da fé de Hebreus 11, poderíamos colocá-los. Mas a nossa esperança como cristão é a volta de Jesus. Amém. É rever estas pessoas, é rever o meu pai e minhas avós, algumas que já se foram. E nós sabemos que ao toque da 7ª trombeta eu estava aqui, a minha irmã havia falado que a minha sobrinha Yasmin, ela tinha 3 anos, ela puxou meu terno e veio aqui, puxou e disse: tio, mas é o toque da 7ª trombeta que o vovô vai despertar, né? Eu disse: sim, filha, sim, Yasmin, é o toque da 7ª trombeta. E é isso que nós esperamos, é isso que a viúva de 2 Reis capítulo 4 espera. Quem sabe quando Jesus voltar, quando ela abraçar primeiro o anjo da guarda, para ser as primeiras pessoas que vamos abraçar, então Jesus devolverá àquela jovem mulher de 2 Reis capítulo 4 o esposo, e talvez numa conversa rápida ela vai dizer: olha, nosso Deus era poderoso. Você estava se preparando para ser um obreiro, para ser um pastor, para ser um profeta. Você descansou. Por alguns momentos da minha vida, senti-me como se estivesse naquele barco, junto com os discípulos de Jesus, o vento impetuoso de um lado para o outro, mas eu procurei um profeta de Deus, o seu professor. E Deus fez um milagre na minha vida, na vida dos nossos filhos, que talvez, não sei, talvez aqueles jovens já casaram, tiveram filho, ela vai apresentar os esposos e dizer: Deus foi bom conosco. E é o que Deus quer fazer com você nessa noite. Deseja dar o melhor para você. Enquanto o Roberto coloca o hino final, pode colocar, Roberto. Eu quero que você medite nesse hino que nós vamos cantar. Os irmãos que vão ajudar a cantar à frente podem vir. Mas o que Jesus nos está dizendo é só um pouco mais. Um pouquinho mais. Às vezes você está passando por angústia e dificuldade. Às vezes você está pensando em jogar a toalha. Às vezes você está pensando em desistir, mas Jesus está te dizendo hoje: é um pouco mais.